Fala fera, seja bem-vindo ao Biovirtual com o professor Alfredinho Alves. Bom, um oferecimento, né? Biologia é com o Alfredinho, sua matéria isolada. Queridos, nós vamos iniciar agora a segunda parte de genética básica, tá? Conceitos básicos de genética, parte 2, como eu havia prometido. Tá? Bom, a gente vai falar de mendelismo. Esse é Johann Gregor Mendel, ou Gregor Johann Mendel, certo? Um monge agostiniano, né? Um monge agostiniano que ele trabalhava com botânica, ele trabalhava com leguminosa, ele trabalhava com orquídea, ele trabalhava com feijão, que é leguminosa, certo? Esse cara, ele não tinha noção do que ele iria fazer, né? O Mendel, ele desenvolveu um trabalho e não colheu os frutos desse trabalho. Então preste atenção, muita atenção nisso. Mendelismo é a base da genética. A palavra genética, eu já disse que ele não sabia o que era, ele não ouviu falar. Foi criada muito depois dele, mas o trabalho dele foi bem interessante. Vamos rapidinho dar uma olhada no trabalho do Mendel. Bom, ele utilizou uma das leguminosas de forma muito intensa, a Pisum sativum, a ervilha de cheiro. A ervilha de cheiro, vê como é bonitinho, tem uma foto dela aí, certo? A Pisum sativum, né? Tem uma flor bem interessante, bonita. Essa flor tem uma peculiaridade, é uma flor fechada. Deixa eu aproveitar já para falar disso. Essa florzinha, ela é dita uma flor cleistogâmica. Ó, cleistogâmica, é uma flor fechada, tá? Essa florzinha aqui, ela é uma flor cleistogâmica, uma florzinha fechada, tá? Mas atente aqui para as vantagens de Mendel ter escolhido a Pisum sativum. Primeiro, ela era fácil de cultivar. Fácil de cultivar. Depois, a produção, a produção era intensa. A produção de muitas sementes em cada cruzamento. Ficava com um farto material para trabalhar. Outra coisinha é que, como ela era fechadinha, uma flor cleistogâmica, uma florzinha que apresentava os dois aparelhos, ela realizava autofecundação. Ela fecundava ela própria, certo? E isso impediria a mistura eventual, a mistura casual, certo? Outra coisa legal, ela apresentava vários caracteres simples e contrastantes. Então, Mendel trabalhou 7 características. 7. E o bacana é que Mendel, talvez intuitivamente, ele só trabalhou o quê? Ele trabalhou separadamente cada característica. Bom, a técnica empregada foi muito clara. Olha aqui, ó. Ele trabalhou um caráter em cada cruzamento, que eu acabei de falar. Tá? Cruzamentos entre as ervilhas observando os descendentes. A observação foi fundamental, não é isso? E, claro, a anotação. Ele observava e anotava cuidadosamente os resultados. Então, ele pôde fazer o chamado levantamento estatístico, né, gente? Certo? Então, flor cleistogâmica, a ervilha de cheiro, a Pisum sativum, foi justamente o trabalho, o material de pesquisa utilizado por Mendel, a plantinha utilizada por ele, de forma intensa. Bom, o que Mendel fez? Preste muita atenção nisso aqui. Ele pegou uma planta que apresentava o quê? Semente lisa, pura, né? Uma planta pura. E ele pegou, que é o que a gente chama de geração parental. Essa aqui é a planta da geração parental. Ele pegou uma outra plantinha que apresentava semente rugosa, certo? E ele cruzou também pura. Ele efetuou um cruzamentozinho. Ele pegou o pólen dessa, colocou aqui o gineceu dessa aqui. Ele provocou, gente, isso não rolava não. Isso aqui não acontecia. Ele provocou o cruzamento. Aí o que a gente vai ter aqui agora? A gente vai ter aqui semente de F1, tá certo? É a primeira geração filial, a primeira geração de descendentes, tá certo? E ele permitiu que ela autopolinizasse. A partir do momento que essa plantinha ela autopoliniza, ela acaba produzindo o que a gente chamou de F2. E é isso aqui que a gente vai entender, que a gente vai conhecer um pouquinho. Tá? Eu quero mostrar esse cruzamento para vocês. Lembre-se, quando Mendel ele escolheu aqui, ó,
Ele pegou a geração parental, efetuou o cruzamento dessas plantinhas, ele obteve uma geração F2. Mas vamos adiante. Mendel trabalhou com essas características. Ó, primeiro, ele trabalhou com a cor da flor. Vamos lá, deixa eu trocar a corzinha aqui para ficar mais legal para vocês, certo? Vou botar aqui no branquinho. Vê só. Mendel trabalhou o quê? A cor da flor, que pode ser púrpura, característica dominante, ou branca. Ele trabalhou com a textura da semente, ela pode ser lisa ou rugosa. Lisa, dominante, né? Rugosa, recessiva. Ele trabalhou com a cor da vagem verde ou amarela, dominante ou excessiva, característica. Trabalhou com a forma da vagem lisa ou inflada, tanto faz. E aqui, ondulada, cheia de dobrinhas, ou constricta, porque entre, no caso assim, essa dobrinha é uma constricção ou constrição, nomenclatura mais nova, constrição, certo? Bom, ele também trabalhou aqui com a altura da planta. A planta era alta ou baixa. A posição da flor no ramo, axial ou terminal. E com a cor da semente. Agora eu queria chamar a atenção para isso aqui. Normalmente a gente fala cor da semente, amarela ou verde. Ah, Alfredinho, mas eu vi uma tabela que falava da cor do tegumento. Gente, existe uma cutícula, uma camadinha sobre a semente, certo? Que pode ser cinza, clarinha ou branquinha. Por isso, às vezes você vai ver tegumento cinza, a cor da semente, cinza e branca. Na verdade, ele está falando do tegumento. De preferência, a cor da semente, a cor da semente mesmo, amarelo e verde. Amarelo é uma característica dominante e o verde é uma característica recessiva. Beleza? Bom, 7 características importantes que Mendel visualizou. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui. No cruzamento mendeliano para a gente entender como funciona, certo? Então, vem para cá comigo. Galerinha, vamos aqui a um exemplo. Mendel trabalhou com as 7 características. Eu vou escolher o caráter cor da semente. Tá? O caráter cor da semente. Então, você vai trabalhar com plantas que apresentam semente amarela ou semente o quê? Verde. Beleza? Bom, caráter dominante, amarelo. Caráter recessivo, verde. Dá preferência, cara, a letra que inicia o caráter recessivo, o verde. A não ser que seja muito ruim utilizar isso aí, certo? Então você vai usar o quê? O V. Vzão para o dominante, Vzinho para o recessivo. Bom, então vamos efetuar um cruzamento. A gente vai pegar 2 plantas puras, compondo aqui a geração parental. A geração parental. Então a gente vai fazer assim. A gente vai pegar essa plantinha e vai cruzar aqui uma amarela pura, tá? Que tem semente amarela, é pura ela, né? Ela é homozigótica dominante, e outra com semente verde. Essa plantinha aqui, ela é Vzão, Vzão. Essa aqui é pura, Vzinho, Vzinho. Agora eu te pergunto, qual o gameta que essas plantas produzem? Só pode ser gameta com Vzão. Essa aqui e essa aqui. Só pode ser gameta com Vzinho. Então, você obtém aqui os gametas, tá vendo? Eu estou indicando aqui os gametas. O cruzamento dessa plantinha com essa plantinha, a união desse gameta com esse gameta, forma um indivíduo. Gameta com gameta, forma um indivíduo. 100% desses indivíduos serão o quê? Vzão, Vzinho. Sabe o que é isso aqui, galera? É a primeira geração filial. Primeira geração filial, que é F1. F1. Pronto. Mendel obteve a geração F1. Todos heterozigóticos. Todos indivíduos heterozigotos.
Então, agora eu vou querer F2. Mendel obteve F2 fazendo o quê? Cruzando F1 com F1. Aí eu mostrei lá na autopolinização. É como se ele, na verdade, a coisa é assim. Aí ele pegou o indivíduo Vzão Vzinho e cruzou com o indivíduo Vzão Vzinho. Qual o gameta que o indivíduo Vzão Vzinho produz? O indivíduo Vzão Vzinho produz gameta Vzão e gameta Vzinho. Vendo aqui? Um indivíduo Vzão Vzinho produz gameta Vzão e gameta Vzinho. Certo? Vamos adiante. Olha, o que é que você tem que atentar agora? Eu vou ensinar para você um quadro. Tá? Eu vou ensinar você a efetuar o cruzamento. Eu vou te ensinar a montar um quadro que você vai usar muito adiante. Que é o quadro de Punnett. Tá? É o quadro de Punnett. CN, tá de nabo. É o quadro de Punnett. Olha. Ele utilizava um quadrozinho simples. Então preste atenção. Eu preciso que vocês lembrem dos gametas. Deixa eu montar um quadro aqui. Não lembro do meu quadro. Bom, aqui você vai ter. Olha, pronto, tá com a dúvida. Pronto, aqui você vai ter o quê? Em cima você coloca os gametas do macho. Esse quadro é machista. Tá? O macho tem que ficar em cima, na frente. Aí, macho, deixa feio. Tudo bem, né? Porque eu não gosto de ceboseira, não. Olha, é feio. Se eu for ceboso, né? Pronto. Então, ó, aqui a gente vai colocar macho. Eu troco o símbolo. Esse negócio assim para cima, essa seta, assim, essa flecha, é masculino. E esse de baixo parece um espelhinho, né? É o símbolo de feminino. Beleza? Vamos para cá. Qual é o gameta que a gente vai utilizar? Onde é que a gente vai colocar os gametas? Deixa eu mudar a cor agora para facilitar a sua vida e a minha. Então aqui eu vou colocar o gameta dos machos. Vzão ou gameta com Vzinho. Gameta com Vzão, gameta com Vzinho. Vou mudar a cor de novo para ficar mais legal. Preste atenção, muita atenção nisso. Vzão com Vzão, indivíduo, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, indivíduo, Vzão, Vzinho. Esse gameta se juntou com esse gameta, que é gameta, Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Aqui, gameta, Vzinho, Vzinho. É aqui que você precisa fazer a coisa certa. Eu quero as proporções de quê? De F2, é isso que eu quero. Então, a primeira proporção que eu vou trabalhar com você, meu querido, minha querida, é essa aqui, ó. É a proporção, ó. É a proporção genotípica. Mas, Fredinho, o que é a proporção genotípica? O nome já diz, é a proporção de genótipos. Então, quais são os genótipos que eu tenho aí? Tenho Vzão, Vzão, eu tenho Vzão, Vzinho e eu tenho Vzinho, Vzinho. Tá vendo? Olha aí. Beleza? Bom, a proporção de genótipos é a seguinte. Nós temos aqui 1 quarto, 2 quartos, 1 quarto. Se você quiser, você pode dizer, um quarto é a mesma coisa que 25%. Né? Aqui você tem meio, ou 2 quartos, que equivale a 50%. E aqui você tem o quê? Aqui você tem o que vale a 25% também. Acabou. Eu já obtive aqui, ó. O que eu obtive aqui? Essa aqui é a proporção de genótipos. Tá? É a proporção de 1 para 2 para 1. Está vendo aqui? Proporção de 1 a 2. Sou proporção de novo ceboseiro. Não quero ceboseiro.
Não quero celuleira bem alta. Oxi. Deixa eu apagar esse aqui, tá muito feio. Uma coisa mais legal, isso é legal. Então, vamos ver se ficou claro. Isso aqui, tá? Isso aqui tudo é o que a gente chama de proporção genotípica. É uma proporção de 1 para 2 para 1. É padrão, gente. Envolvendo F2 na primeira lei de Mendel, você vai conhecer daqui a pouquinho, né, com mais detalhe, você vai ter isso aqui. Então, o que diz essa lei? A lei de Mendel, ela diz o seguinte, a primeira lei: cada caráter é condicionado por um par de genes que separam-se durante a meiose para a formação dos gametas. Então, cada característica é formada por 2 genes. O indivíduo tem uma característica, ele tem que ter os 2 genes. E são os gametas separadamente. Tá? Então, nós temos proporção de 1 para 2 para 1. Tem agora que você tem que saber a proporção fenotípica. Proporção fenotípica. Essa é simples. Quais são os fenótipos que a gente estudou? Semente amarela e semente o quê? Semente verde. É isso? Semente amarela e semente verde. A semente amarela, a proporção é de 3 quartos para 1 quarto de semente verde. Porque Vzão é amarelo, o Vzinho também é amarelo. E o Vzinho é verde, porque só tem Vzinho. O Vzinho é um gene recessivo, então ele só manifesta seu caráter se tiver em quê? Em homozigose. Então, temos aqui agora a proporção fenotípica, que é de 3 para 1. Pronto, essa é a proporção mendeliana padrão. Vamos revisar? Em primeira lei de Mendel, o que é que ela diz? Cada caráter é condicionado por um par de fatores que separam-se durante a meiose para a formação dos gametas. Queridos, vamos aqui a algumas características humanas que obedecem à primeira lei mendeliana. A primeira lei de Mendel, que também é conhecida como lei da segregação ou lei da pureza dos gametas. Lei da segregação ou lei da pureza dos gametas, certo? Vamos conhecer aqui algumas características. Primeira característica: sensibilidade ao PTC. Você vai perceber, PTC é feniltilcarbamida, uma substância que algumas pessoas colocam na boca e não sentem absolutamente nada. E outras dizem, está muito amargo, certo? Uma sensibilidade diferenciada, é genético isso, gente. Forma do lobo da orelha, tá? Outra característica, olha aqui, ó. O meu é assim, lobo solto. Aqui você tem um lobo preso. Tá vendo o lobo preso? Lobo solto, lobo preso. Mas ele vem até o canto. Às vezes tem uma fendinha aqui, mas ele não chega a ficar solto. Tá? Aqui não, aqui ele está desenhadinho. Ele fecha, ele balança, tudo mais, muito bonitinho. Então, lobo solto e lobo preso, ok? Lobo solto é característica o quê? Mostrei, dominante. Enquanto lobo preso é característica o quê? Excessiva. Outra capacidade interessante, capacidade de enrolar a língua. Eu não consigo, o pessoal fica até os alunos dizendo, conversa, você está forçando a barra. Não consigo enrolar a língua. Capacidade dominante. A incapacidade é condicionada por um gene recessivo. Ou seja, eu sou incapaz de enrolar a língua. Tudo bem. Capacidade de enrolar a língua. Característica, capacidade é dominante. Outra característica aí é o bico de viúva. Eu botei a foto
do bico de viúva, porque geralmente os alunos fazem o que é bico de viúva, Fredinho? Tá? Aí eu coloquei. Olha aqui o bico de viúva, tá dando para ver? Olha aqui, ó, Leonardo DiCaprio tem bico de viúva. Olha aqui. Dá para ver a marcação aqui? Esse aqui é o bico de viúva. Essa coisa em V, né? Aqui não, aqui se você observar direitinho, tá vendo? Ó, isso aqui é o que a gente chama de linha frontal reta. Tá vendo? Linha frontal reta. Beleza? Então, tanto a presença de sardas como mecha branca no cabelo são condicionadas por alelos dominantes. Repare bem, não confunda. O fato do alelo ser dominante não quer dizer que ele tem que ocorrer num quantitativo maior. Não. Alfred, eu vejo mais gente sem sarda, né? Sem mecha, não tem nada a ver. Peraí. Tá? O fato de ser um gene dominante não quer dizer que o purgente, a quantidade de genes é maior. Vamos lá. Olha que coisa mais linda. Aline Moraes. Olha aí. Covinha no queixo. Ela tem. A irmã dela também tem. Muito bonito. Olha aí a covinha, tá vendo? Olha aqui a covinha. Deixa eu marcar a covinha. Não sei se você está conseguindo ver. Isso aqui é a covinha dela. Esse camarada, o grande Humberto Martins, grande ator, essa eu acho que é a covinha mais famosa da televisão. Tá vendo? Covinha, tem barroquinha também. Essa barroquinha, olha, ela tem barroquinha. Essas covinhas aqui são características dominantes, certo? Características dominantes. Tem que um descendente, tem que um ascendente ter que você ter, certo? Outra característica aqui que eu já mostrei anteriormente é a polidactilia, presença de dedo ou dedos a mais na mão e nos pés. Característica de dedinho a mais é a polidactilia. A polidactilia é uma característica o quê? Olha aqui, ó, dominante. Você não vê a torta direita pessoal com polidactilia, né? Mas é dominante. Aqui você tem o albinismo. Tem que saber que é uma característica recessiva. O albinismo é condicionado por gene recessivo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. A gente já falou do lobo solto, que é dominante, e o lobo recessivo, o lobo aderente, que é recessivo. Agora deixa eu falar. Ó, cabelo castanho é dominante sobre o loiro. Tá? A presença do bico é dominante sobre a ausência. A presença de sardas é dominante sobre a ausência de sardas. A língua enrolada é dominante. Tá? Isso é importante que vocês saibam. Mas antes eu queria citar outra característica. Eu queria que você cruzasse os braços. Cruze os braços aqui, rapidamente. Cruze os braços assim e pare. Certo? Quem ficou por cima? O seu braço esquerdo ou o direito? Por certo. No meu foi o braço direito. Tá? Pronto. Não sei o seu. O braço esquerdo em cima é característica dominante. O braço direito em cima é condicionado por um gene recessivo, característica recessiva. No meu caso aqui, eu cruzo automaticamente o direito vai para cima. Olha, fica até ruim jogar o esquerdo para cima. Tenta trocar aí, vai. Isso aí. Queridos, outra característica interessante aqui é o dedo. Eu quero que vocês entrelacem os dedos. Pronto. Entrelaçou? Quem ficou por cima? O polegar esquerdo ou direito? O polegar esquerdo ficou por cima, característica dominante. Tá? É uma característica dominante. Entendeu? O esquerdo por cima é característica dominante. Então isso é uma coisa que você tem que prestar bem muita atenção, né? As características. Essas duas que eu citei, tranquilo, é mais curiosidade. Mas todas as características que eu falei, você tem que ver com carinho. Tá? Vamos ao nosso próximo tópico. Bom, então o último ponto foi qual? Pessoas que deixam automaticamente que o polegar esquerdo sobreponha o direito possui o genótipo dominante. Beleza? Ok. Agora vamos conhecer os símbolos usados nos heredogramas. Então, atente para isso aqui. Os símbolos utilizados nos heredogramas. Deixa eu agora voltar para esse fitinho. Isso aqui é o quê? Olha, quadrado é o homem, redondinho é a mulher. Aqui você tem homem pintadinho, que é afetado, mulher afetada. Aqui você tem um casamento.
Aqui você tem outro casamento, é o casamento consanguíneo. Aqui você tem uma irmandade. Todos são filhos de um casal que vai estar aqui em cima. Certo? Aqui nós temos os gêmeos univitelinos, tá? Gêmeos ou monozigóticos. Você tem esse V aqui, ó, tá vendo? Essa bifurcação. Você põe um tracinho aqui. Isso é clássico, né? Eles estão até retirando essa formulação e aplicando um pouquinho. Mas, a priori, se usa muito. Um tracinho é gêmeo monozigótico. Aqui você tem os gêmeos dizigóticos ou bivitelinos. Não tem tracinho, tá vendo? Gemelaridade isso aqui. Aqui você tem indivíduos que são portadores heterozigóticos. Né? Olha, aqui você tem portadores heterozigóticos. Tá? Aquela mistura, né, de características. Agora, dá uma olhadinha. Aqui você tem 4 pessoas do sexo masculino, do sexo feminino. Se você botar um número aqui dentro, você tem 4 pessoas desse sexo aqui. Muita gente não sabe disso. Aqui você tem o que? Sexo ignorado. Sexo ignorado. Aqui você tem o falecimento, pode ser representado pela cruzinha embaixo, ou por isso aqui, ó, estado assim, tá? Falecido. E aqui um casal com um filho e uma filha. Casal, um filho e uma filha. São 2 filhos aqui, ó, são 3. São 2. Ok? Agora, eu queria mostrar uma coisinha para vocês que é bem importante. Nós vamos agora fazer uma observação, que eu considero uma observação bastante importante. Vamos fazer uma observação. É o seguinte, imagine que você tem aqui um heredograma, onde você tem um casal, e esse casal tem filhos. 2 meninas e o quê? Um menino. Essa menina casou com esse rapaz aqui, que é filho de um outro casal. Tá? Outro casal. E esse casal aqui já tem 2 descendentes. Certo? E você sabe que essa menina casou com esse rapaz aqui, e aí tiveram um filho que eles não identificaram. Não foi dado o sexo foi ignorado, foi fornecido. O problema é que eu preciso que vocês aprendam a numerar isso aqui. Tá? Eu preciso que você aprenda a numerar isso aqui. Então ele não precisa te fornecer o heredograma, a numeração. Ele pode dizer, olha, qual é o indivíduo 9 aí? Você fala, eita, ele não mudou o número, não precisa. Você vai ter que numerar da esquerda para a direita. 1, 2, 3 e 4. Aí vem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Está vendo? Então, essa forma de numerar ela é extremamente importante que você guarde. Da esquerda para a direita. Ela é contínua, só usa o que? Algarismos arábicos. Mas, Alfredinho, tem outra forma que eu vi. Sim, tem. Vamos aqui conhecer a outra forma. Eu vou apagar essa numeração agora e você vai ver como seria essa outra numeração. Como você vai apagar isso? Vocês vão conhecer a outra numeração. Ele vai utilizar algarismos romanos para determinar a geração. Vai usar algarismo romano para determinar a geração. Então, bora ver? Vou mudar aqui. Pretinha. Bom. Aqui você vai colocar ao lado a geração. De preferência, esses romanos têm que estar nesse nível aqui, né, no nível dos indivíduos, da geração, e abaixo do outro. Esse aqui é a segunda geração, essa aqui é a terceira geração, aí vai descendo. E essa é a quarta geração, não tem mais nenhuma. E você agora numera 1, 2, 3, 4. Primeira geração.
Agora vem a segunda geração. Começa de novo. 1, 2, 3 e 4. Aqui 1, 2 e 3. E aqui apenas 1. Viu a diferença? Ele pode chegar e te pedir, Alfredinho, qual é o indivíduo 9? O indivíduo 9 seria esse aqui. 9. Ou então, eu posso chamá-lo de quê? De indivíduo 3, 1. Esse indivíduo aqui é o indivíduo 3, 1. Está entendendo como você deve utilizar isso aqui? Você tem que saber, porque eu não sei na hora H se ele vai colocar. E se ele não colocar, você está frito. Ah, meu Deus, eu não sei. Sabe? Você ensinou, você viu. Tá? Olha aí. Esse indivíduo aqui é o 3, 1. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 3, 1. 3, 1 ou 9, dependendo da classificação. Indivíduo 9. O indivíduo 3, 1. Depende da forma como ele aborde. Ok? Então, cuidado com a numeração. Beleza? Meus queridos, é importante que você entenda, tá bem? Acho que a gente já explicou o suficiente, que existem variações no monobudismo. Tá? Existem variações. A gente vai trabalhar um caso que a gente chama de ausência de dominância ou herança intermediária. É quando você tem o quê? O surgimento de um terceiro fenótipo. Eu vou trabalhar com a flor de maravilha, com a bonina, branca, tá? Com a vermelha e com a rosa. Eu vou tocar na amarela, aqui no caso a parte. A gente vai falar da flor de maravilha, mirabilia e jalapa, certo? Então, vamos entender como é que funciona. A herança intermediária é o tipo de dominância, onde o indivíduo heterozigoto exibe um fenótipo diferente e intermediário em relação aos genitores que são homozigotos. Tá? Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. A planta de maravilha, ela, mirabilis jalapa, né? Ela vai trazer para você o quê? Ó, terceiro fenótipo rosa. Então você tem a verde, ela é vezão. Desculpa, a vermelha é vezão. A branca é bezão. A rosa, ela vai ser vezão. Surgiu um terceiro fenótipo, ela é rosa, tá? Ela é misturada. Então, a F2, aí você faz o quê? Você pega duas vezão e efetua o cruzamento. Você vai obter 1 para 2 para 1. Já viu isso aqui? Isso aqui é a primeira lei de Mendel. Proporção genotípica coincidindo com proporção fenotípica. Tá vendo? O padrão era 1 para 2 para 1 na proporção genotípica e 3 para 1 na proporção fenotípica, que é 1 para 2 para 1 nas duas. Ok? Então, o primeiro exemplo seria isso, que é um caso de herança intermediária. Um outro exemplo é o caso das galinhas da raça andaluza. Né? Você pega, olha, a galinha branca, a andaluza branca, a andaluza preta e essa andaluza que chamam de azulada. E quando a gente olha direitinho parece mais cinza, mas tudo bem. Ela tem um cinza azulado, um azul acinzentado. Então, vamos lá. Aqui você tem cruzamento. Ó, você pega uma pura branca com uma pura, né, tem plumagem preta. Efetuando esse cruzamento, você percebe aqui ó, o gene bezão e o gene bezão. Na branca e para preto. Surge o indivíduo pezão. Cadê aqui? Olha o indivíduo. Esse indivíduo aqui. Ó. Tá vendo? Pezão. Então, quando você efetua esse cruzamento aqui, você de cara vai obter uma proporção diferenciada. Você vai obter aqui, ó, 1 para 2 para 1. Porque surgiu um terceiro fenótipo. Estão vendo? Legal. Agora, preste atenção no terceiro exemplo. O terceiro exemplo é diferenciado, porque a gente vai falar em ausência de dominância, mas a gente vai chamar de codominância. Qual é a diferença, Fredinho? A diferença é simples. Surge um terceiro fenótipo, só que esse terceiro fenótipo ele mescla dois fenótipos citados. Tá? É como se você tivesse, no caso anterior, uma flor vermelha com uma flor branca, surge uma flor do náutico.
é uma flor branca e vermelha, certo? Então você vai ter uma diferença aqui. Olha o caso. Na codominância, pode-se observar a expressão de ambos os genes nos indivíduos heterozigotos ou heterozigóticos. Então, veja, tem a vaquinha aqui, ó, da raça Shorthorn. Você tem aqui ela, que chamam, o povo diz, Alfredinho, isso não é vermelho não, velho, isso é marrom. Tudo bem, rapaz, é vermelho, não é perdi não. Vermelho, aqui ela é branca, né? Olha aqui, ó, codominância. Ela é vermelha e branca. Isso é marrom, tá bom, tá mais chamando de vermelho, não é perdi não. Vermelho e branca. Vermelho e branca, tá vendo? Isso é codominância, porque você enxerga o novo fenótipo, vermelho e branco, você enxerga os dois anteriores, tá? É o caso da tipagem sanguínea no ABO. Tem o indivíduo A, tem o indivíduo AB e tem o indivíduo B. Indivíduo A com o indivíduo B e indivíduo AB. Você vê o A e vê o B lá, não vê? Então, assim, você vai perceber IA e B e o Izinho. O IA, certo? Ele é codominante em relação a IB. Em relação a Izinho, ele é dominante. A gente vai ver isso adiante, polialegria. Tá? Vamos aqui a um ponto importante, que é retrocruzar. O que é retrocruzamento? O que é cruzamento teste? Então, cruzamento teste, gente, ele é entendido como o cruzamento entre um indivíduo qualquer com um outro em homozigose recessiva, tá? Para os genes envolvidos no controle do caráter em estudo. Então, vamos entender. Ó, esse método de detecção ele é super importante. O exemplo é o seguinte: você tem no canto da sala uma planta que tem semente verde. Ela apresenta semente verde. Aí Alfredinho pergunta: qual o genótipo daquela planta ali, daquela ervilha? Aí tu faz, Alfredinho, aquela é vezinho, então, beleza. Aí no outro canto você tem uma que apresenta semente amarela. Eu pergunto: ei, qual o genótipo daquela planta lá? Aí tu faz, Alfredinho, ela é amarela, é o fenótipo. Agora, o genótipo, cara, digo, qual o genótipo dela? Ele vai dizer, sei não. Eu só sei que tem um Vzão, alguma coisa. Eu vou dizer, isso, você sabe que ela é Vzão, só que você não sabe qual. É muito simples. O que você faz? Você pega ela, né, que é Vzão, para cima e cruza com outra que seja verde. É muito simples. Se você obter um descendente, e todos forem amarelos, todos os descendentes forem amarelos, é porque essa planta, ela é o quê? É porque essa planta é Vzão. Mas, Alfredinho, eu obtive um descendente verde. Opa! Para ser verde, se teve descendente verde, que nesse caso vai ser a média de 50%, né? A gente sabe que é de 50%, mas você só teve de olhar um. Pode, já encontrou um, pode ter certeza, para nascer o indivíduo verde, tem que ser Vzãozinho. Então você utiliza esse cara, que é o indivíduo teste, e esse aqui é o indivíduo testado. Esse aqui. Você vai usar esse cara, aqui, o Vzinho, para descobrir se ele é Vzão, indivíduo testado, ou Vzão. Aí você diz, sim, Alfredinho, como é o nome disso? Cruzamento teste. Alfredinho, e retrocruzamento? Rapaz, é a mesma coisa, quase. Basta que esse indivíduo aqui seja um parente. Se ele for um parente, você vai chamar de retrocruzamento. Retroceder um descendente. Tá? Então, o cruzamento teste e o retrocruzamento são muito parecidos. Beleza? Bom, vamos aqui ao nosso último tópico, que seria o caso da letalidade. Esse é um ponto importante. Gente, o que são genes letais? Genes letais são aqueles, tá, que provocam a morte do indivíduo na fase pré-natal ou pós-natal. Pós-natal anterior ao período de maturidade. E isso é super importante que você entenda. Vamos a um exemplo agora. Vamos a um exemplozinho. Nós vamos trabalhar agora com a cor da pelagem em ratos. A cor amarela seria dominante, preto é excessivo. No caso de usar o P, que é chato, eu vou usar a letra A mesmo. O matematicamente correto seria usar o P. Vamos usar o A. Tá? Então, é o seguinte. Isso aqui é bem interessante. Presta atenção. Efetuando-se um cruzamento de indivíduos de pelagem amarela, assim, o que é que você tem? Você
você espera que tipo de proporção você vai cruzar. Você vai obter um indivíduo azão, você tem chance de obter um indivíduo azão, você tem chance de obter um indivíduo azinho, e você tem chance de obter indivíduo que, olha, azinho. Não é isso? Qual é a probabilidade esperada? Né? Você faz um quarto e 2 quartos. Errado, gente. Isso é um caso de letalidade. Eu estou falando de genes letais. Quando é homozigose, azão e azão não só se expressam a característica cor da pelagem amarela, mas também o quê? Letalidade. Então, isso aqui é improvável, é impossível. Isso é letal, é mortal, é fatal. Uau! Esse ratinho nascer é improvável, é impossível. Esse ratinho acontecer é improvável, é impossível. Tá? Esse ratinho aqui, ele não nasce, ele é um nonato, não nascido. Tá? Então você não pode contar. Para ser amarelo, ele vai ter que ser heterozigoto. Então você tem 2/3 para 1/3. E é bonita, né, gente? Tá vendo? Então a proporção é de 2 para 1. Essa proporção aqui isso aqui, você obteve o quê? Você pegou F1, cruzou com F1 e obteve F2. Na F2, você tem 2/3 para 1/3, 2 para 1. Cuidado com esse caso de letalidade. Para a gente fechar, há exceções. Em casos raros, é possível o portador do gene letal atingir a maturidade sexual. Na espécie humana, teremos a doença conhecida como Coreia de Huntington, que costuma se manifestar após os 30 anos de idade. Isso quer dizer que é uma doença que vai transferir as características para os descendentes. Vai ser transferida aos descendentes. Essa doença ela causa degeneração nervosa, com tremores generalizados e sinais de deterioração mental. Depois que se instalam esses sintomas, eles são progressivos, eles são irreversíveis. Né? Em função dos sintomas aparecerem um tanto tardiamente, seus portadores ocasionalmente casam-se e transmitem o gene aos seus descendentes. Beleza, gente? Bom, um grande abraço, um beijo gordo e até o nosso próximo vídeo. Valeu!